Seja bem-vindo ao podcast Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje, como entrevistadores, nós temos a professora doutora Maria Flávia Ribeiro, o professor doutor Bruno Dutra Arbo, a doutoranda Vanessa Seglarec, o mestrando Fernando Sérgio Oliveira e as graduandas Amanda Cunha e eu, Thalia Gabriela. Do outro lado, como entrevistada, nós temos a psiquiatra doutora Marina Londeiro. Vamos começar o nosso podcast de hoje. Hoje nós temos uma convidada especial, doutora Marina, psiquiatra. Em seguida ela vai se apresentar aqui para nós. E nós vamos conversar sobre temas tão importantes nos dias atuais, né? Relacionados com a saúde mental, ansiedade, depressão, enfim. Várias coisas que diz respeito a todos nós, né? Todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba precisando saber mais sobre isso, né? Então, a nossa convidada vai nos ajudar a entender melhor essas questões. Chamo, então, a Marina e te agradeço já a tua presença. E te peço que tu te apresente para os nossos ouvintes, e aí a gente começa a conversar. Perfeito. Primeiro, eu agradeço o convite de vocês, né, e parabenizo vocês pelo trabalho também. Eu acho que é tão importante a gente falar de temas tão prevalentes e tão importantes na nossa vida, né, como saúde mental, ansiedade e depressão. E, bom, vou me apresentar, então. Eu sou a Marina, sou médica psiquiatra, fiz minha formação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, depois fiz uma especialização em psicoterapia, também no Hospital de Clínicas, vinculada à URGS, e também depois fiz o meu doutorado lá em transtornos mentais graves. Hoje eu sou professora da Unicinos, também, de medicina, e trabalho como psiquiatra, clínica e psicoterapeuta. Vamos começar falando... falar um pouco para nós assim do que tu encontra no teu consultório, né, na tua atuação profissional, os temas mais prevalentes, assim, as questões que são mais comuns, que não necessariamente são as mais graves, mas são as mais comuns, né? O que tu pode falar para nós? Claro. As mais comuns definitivamente não são as mais graves, né? É justamente quadros de ansiedade, depressão. Eu costumo dizer para os pacientes e para os alunos também, né, da graduação, eu trabalho com gente como a gente, né? Embora minha especialização seja em transtornos mentais graves, isso é um número muito pequeno de pacientes que hoje eu tenho acompanhado no consultório. Eu tenho acompanhado predominantemente quadros de depressão, de ansiedade, que são os transtornos mentais mais prevalentes, né? A ansiedade é o transtorno mental mais prevalente e a depressão vem logo atrás, né? Transtornos de ansiedade, dependência química e depressão são os transtornos mais prevalentes. São aqueles que mais causam incapacidade também, são aqueles que mais deixam as pessoas afastadas do trabalho, afastadas da sala de aula, das escolas, enfim. Então, esses são os quadros que eu acabo tendo mais contato mesmo. Eu queria te perguntar, porque eu sou professora aqui na URGS já há muitos anos, e eu noto assim uma diferença no comportamento dos alunos. De uns tempos para cá, eles me parecem cada vez mais ansiosos, sofrendo muito. Dá pena de ver assim, porque eles sofrem, às vezes, por coisas que, enfim, que para mim não seriam graves, né? Tipo, sofrer demais porque tem que fazer uma prova, às vezes uma coisa que, enfim, faz parte da vida, né? Uhum. E eu não sei se isso é uma coisa geral, assim, da nossa sociedade, do que está acontecendo no mundo, assim, como um todo, ou tu acha que é uma coisa mais localizada? Eu acho, claro, não tenho um dado aqui para te dizer com certeza, assim, mas o que eu tenho visto na minha prática, na minha experiência pessoal e o que a gente tem lido também, na verdade, essas gerações mais novas, assim, tem coisas muito positivas, por exemplo, são gerações muito mais inclusivas, mais criativas e mais abertas, que conseguem procurar mais ajuda, o que é fenomenal, né? Mas também são gerações que às vezes têm mais dificuldade de lidar com frustrações, de lidar com outras questões, assim, o que aumenta o sofrimento. Né? No meio acadêmico, a gente sabe também que muitas vezes tem muita pressão, tem muitos fatores que tornam o meio mais difícil, né? Tanto que tem tantos projetos, e até a própria URGS, né, tem projetos tipo Pega Leve, para auxiliar nesse quesito, assim. Então, eu acho que são os fatores, assim, tem fatores bons dessa geração, mas tem esses outros fatores que às vezes dificultam um pouco.
E eu acho que, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, com toda a questão da pandemia, eu não tenho dúvida, né, de que os sintomas de ansiedade e depressão aumentaram muito, né, tanto que a gente tem acompanhado isso em estudos que estão sendo lançados ou que estão sendo analisados ainda, né, que foram de mais longo prazo, assim, que a gente tem visto em quem tinha sintomas e quem não tinha também apresentou algum sintoma, mesmo subclínico. Eu tenho uma dúvida que na verdade, eu acho que para as pessoas que vão estar nos escutando é muito importante saber em que momento a pessoa deve procurar uma ajuda profissional. Porque ansiedade todos nós temos, né? Enfim, todo mundo se estressa com muitas coisas, mas em que momento a gente, assim, esse é o sinal de que eu preciso procurar alguém que me ajude? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, assim, porque é algo que realmente traz muita dúvida, né? Como eu falei que as pessoas estão buscando muito mais ajuda, se tem muito mais acesso à informação, embora nem sempre de qualidade, né? Essa é uma questão também. E às vezes as pessoas me perguntam, poxa, eu tô triste, já tô triste há uns dias, será que eu tô deprimida? Será que eu preciso procurar algum profissional? Né? E na verdade a tristeza em si, ela faz parte da vida, assim como a ansiedade. A ansiedade também faz parte da vida. A ansiedade é o que nos faz, às vezes, estudar para uma prova, né? Porque a gente está com aquele friozinho na barriga, é o que nos faz estudar antes de uma apresentação, é o que nos faz cuidar se a gente está andando na rua, num local escuro, por exemplo, que tem poucas pessoas. Né? Agora, quando o sofrimento ele fica persistente, fica de uma intensidade grande, né? E principalmente traz prejuízo, aí tem alguma coisa errada. Né? Quando eu estou ansiosa com uma prova, e isso passou da prova, e daqui a pouco as aulas me geram ansiedade, eu não estou mais conseguindo acompanhar minhas aulas, eu não estou mais conseguindo acompanhar os conteúdos, bom, isso está persistente, o sofrimento está intenso e está me trazendo prejuízo, eu preciso buscar um auxílio. Nem que seja para alguém me dizer, não, tá tudo bem, mas eu preciso buscar um auxílio. A mesma coisa a tristeza. Se é uma tristeza que está persistindo no tempo, que está crescendo em intensidade, que está daqui a pouco me fazendo não ter mais prazer nas coisas, está me fazendo deixar de fazer as coisas, está me fazendo não cuidar mais de mim, da minha higiene, das minhas atividades do dia a dia. Opa, passou do limite, né? Eu preciso buscar ajuda. Uma coisa que eu converso com eles assim informalmente, né, com os alunos, é que às vezes tu vê que o aluno entra num grau assim de ansiedade tão grande que ele não consegue fazer a prova, por exemplo. Né? Eu digo para eles, a ansiedade é normal, mas tu tem que conseguir dominar e realizar o que tu precisa fazer. Quer dizer, nesse momento é uma prova, enfim. Se tu não consegue, é sinal de que tu precisa de rever isso aí, o que está acontecendo. Essa ansiedade está te amarrando demais, que tu não consegue executar as funções normais da tua vida, né? Exato. Eu não sei, é meio intuitivo, eu digo isso assim, mas... Perfeito, perfeito. E eu gosto muito desse conceito, assim, de medicina preventiva, sabe? Como eu trabalho muito com psicoterapia, uma grande maioria dos meus pacientes não tem um transtorno diagnosticado, mas tinha um sofrimento que estava crescendo em intensidade, tipo, por exemplo, um aluno que tu começa a ter dificuldade para fazer provas, continua totalmente funcional, vai às aulas, mas tem um sofrimento muito grande ao fazer a prova. A gente pode ajudar esse aluno, e não significa que ele tenha realmente um diagnóstico, mas sim, se ele buscar uma avaliação, se daqui a pouco alguém puder ajudar ele a lidar melhor com isso, de repente vai até prevenir algum outro sofrimento maior, ou até um transtorno no futuro. Eu acredito muito nisso, assim, nesse cuidado integral da saúde, em que a gente pode tentar, de alguma forma, prevenir realmente, né, um transtorno. Doutora, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, pegando o seu gancho. Muitas pessoas, as coisas estão mudando, mas muitas pessoas ainda acham que ir a psiquiatra é algo de maluco, assim, psiquiatra, está com alguma coisa. Eu queria lhe perguntar uma coisa, de uma forma sucinta, se a doutora nos poderia dizer qual é a diferença entre ansiedade e depressão e quais são os principais sintomas que a pessoa tem que estar alerta para saber que num determinado momento isto aqui não é usual, não é normal, mas sim já é uma coisa persistente e que deve então procurar ajuda, como a professora Maria Flávia lhe perguntou anteriormente. Infelizmente, ainda existe muito estigma, embora esteja sim diminuindo, embora a gente tenha conseguido muito mais falar de saúde mental. O exemplo, né, hoje a gente está aqui
podendo conversar juntos sobre isso, né, e tentando promover a saúde mental, porque saúde mental não é só o transtorno, saúde mental é qualidade de vida. Então, são momentos assim que também facilitam isso. Mas, infelizmente, ainda existe, né, aproveitando o que tu trouxeste. Sobre a diferença, vamos começar pela depressão, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Tristeza, normal, tristeza faz parte da vida, é uma das nossas emoções primitivas, todos nós ficamos tristes, isso é normal, tá? Quando não é normal? Quando pelo período de pelo menos 2 semanas, ou seja, 2 semanas, quase todos os dias, na maior parte do dia, eu me sinto ou muito triste, ou sem energia para fazer as coisas, ou não sinto mais prazer em fazer as coisas. Além disso, eu posso ter também alterações no meu apetite, seja perda de apetite, aumento de apetite, alterações no meu sono, tá dormindo demais ou não tá conseguindo dormir à noite, uma lentidão, assim, é mais difícil eu fazer as coisas, ou uma certa agitação. Eu posso ter também pensamentos de culpa, preocupações persistentes, uma sensação de inutilidade, um cansaço que não passa. Eu posso ter pensamentos de morte, do tipo, eu gostaria de sumir, ou até ideação suicida, né, que é um momento de risco, que daí realmente a gente precisa, sim, sempre buscar ajuda, que é quando há o desejo de morrer, de tirar a própria vida, de fazer algo para que isso aconteça. Esses seriam os sintomas de depressão, né? Então, pelo menos 2 semanas, na maior parte do dia, quase todos os dias, eu me sinto ou muito para baixo, ou sem energia, ou as coisas já não têm mais graça, tudo começa a ficar muito difícil. Se a gente for pensar, todos nós já passamos por um motivo ou por outro por alguns dias de tristeza, mas essa é uma tristeza diferente, é uma tristeza que vai incapacitando, é uma doença, né? É biológico, não é falta de vontade ou qualquer outra coisa que a gente discute por aí. Tá? Em relação à ansiedade, a ansiedade ela pode ter um misto de sintomas, seja sintomas de humor, assim, uma sensação de angústia, de medo, seja pensamentos, né, uma preocupação muito exagerada sobre algo, seja sensações no corpo, do tipo falta de ar, um aperto no peito, coração batendo rápido, mão suando, né, um tremor, um comportamento evitativo em que eu paro de fazer coisas porque aquilo me gera ansiedade. A ansiedade ela tem uma ampla gama de sintomas. O que vai diferenciar a ansiedade que eu falei que é normal, da ansiedade que deixa de ser normal, que a gente chama de patológica, né, que passou do limite, é a intensidade e o prejuízo. Eu ficar ansiosa frente a uma prova é normal, é um comportamento esperado. Eu ficar ansiosa a ponto de eu não conseguir fazer a prova e isso começar a se generalizar, eu não conseguir mais ir às aulas, tem alguma coisa errada. Né? E uma coisa da ansiedade que é importante é que ela, como a ansiedade é normal, ela varia ao longo da vida. Vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Para uma criancinha pequena, tipo ali nos primeiros anos de vida, é normal que ela estranhe pessoas que não sejam do convívio diário, que ela queira ficar muito com o pai e com a mãe, que ela tem o que a gente chama de ansiedade de separação, né? Todo mundo sabe que tem aquele momento do bebê que não dá pra gente pegar ele no colo, que ele chora, que não quer e tal. Uma criança maior que não consegue, que não tolera ficar longe dos cuidadores, a gente já pensaria num transtorno de ansiedade de separação. Que é uma criança em idade escolar que daqui a pouco não consegue tolerar ficar na escola porque não consegue ou tem um sofrimento muito intenso ao ficar longe do pai e da mãe. Ou das figuras de cuidado, seja quem for. Espero que eu tenha conseguido te responder. Boa noite, doutora Marina. Uma pergunta voltando um pouco ali naquilo que o Fernando colocou, né, que infelizmente ainda existe, né, um certo estigma, né, por parte de algumas pessoas em procurar atendimento, né, e acho que uma outra dúvida que existe também diz respeito, né, à atuação do psiquiatra e do psicólogo nesse contexto, né. Então, acho que seria interessante a gente também poder esclarecer um pouco isso, né, para as pessoas que às vezes não entendem muito bem qual é a diferença, ou às vezes tem talvez um estigma um pouco maior com o psiquiatra, por algum motivo ou por outro, que as pessoas acabam associando muito a tratamento também medicamentoso. Acho que a gente vai poder falar um pouco sobre isso mais adiante também. Então, se pudesse comentar isso, acho que seria interessante. Claro. Essa também é uma dúvida assim, que eu escuto muito. Né? Qual a diferença do psicólogo e do psiquiatra? Bom, o psicólogo, ou psiquiatra, na verdade, ele, antes de tudo, é médico, né? Ele fez a formação médica, depois a especialização em psiquiatria, e
como médico, ele vai poder te avaliar, entender o teu diagnóstico, dar o teu diagnóstico, prestar um tratamento medicamentoso para isso, e também um tratamento psicoterápico, né? Que isso eu acho que gera muita dúvida. O pessoal geralmente diz, não, mas então eu vou no psicólogo para falar, né? E vou no meu médico para pegar receita. E às vezes mas existe toda essa formação em psicoterapia, que, por exemplo, foi a formação que eu fiz, em que a gente trabalha com esse tipo de tratamento, que é um tratamento não farmacológico, que não usa medicamentos. Né? Já o psicólogo, ele tem toda essa especialização em tratamentos não farmacológicos, aí tem N linhas diferentes, N tipos de psicoterapia, para poder prestar esse auxílio também. Que, na verdade, em geral, os pacientes, como eu faço psicoterapia, eu recebo pacientes de psicoterapia, mas quando eu recebo pacientes, às vezes, para avaliação clínica, para uso de medicação, são pacientes que já foram na sua gineco, no seu cardiologista, já foram em N outros médicos, no gastro, e chegaram para o psiquiatra depois. Então, ainda existe, né, esse receio, esse estigma de ir ao psiquiatra. Eu queria perguntar uma coisa que também acho que causa uma certa dúvida. Por exemplo, se a pessoa está vivendo uma situação aguda de luto, por exemplo, perdeu uma pessoa próxima, é natural que ela fique triste por muitos dias, por meses às vezes, né? Até a pessoa elaborar bem aquele luto e ficar bem, né? Então, acho importante a gente tentar relacionar se aquilo que a pessoa tá sentindo tem uma causa ou algo que aconteceu, ou mesmo na ansiedade, a pessoa está ansiosa porque, enfim, ela foi assaltada e ficou com medo, enfim, houve algo que desencadeou aquele processo, ou se é algo que não pode ser relacionado com nenhuma outra causa, né? Eu não sei se isso é algo importante, assim, se tu pode comentar para nós. Claro, sem dúvida, assim. Como eu falei antes, na questão de promoção de saúde, né, eu acho que sempre que há um evento agudo e isso está trazendo um sofrimento intenso, é válido pedir ajuda, independente se isso vai ser, se eu vou receber um diagnóstico, não por isso, se eu vou seguir um acompanhamento longo, não, às vezes uma intervenção breve naquele momento de dor maior já auxilia. E em relação a saber se aconteceu algo ou não, é importante para a gente entender a história daquela pessoa, o contexto. Mas isso não significa, por exemplo, que uma pessoa está em depressão, está com diagnóstico de depressão porque houve algo, né? Como eu falei antes, a depressão é uma doença biológica, assim como a ansiedade. Então eu não preciso de um gatilho, não precisa ter acontecido algo para eu me sentir assim. Claro que alguém que daqui a pouco não vinha bem, que já tinha próprio temperamento e personalidade, a daqui a pouco ficar com o humor um pouco deprimido e passa por uma situação adversa importante, vai ter mais chance, sim, de ter um episódio depressivo. Mas eu não preciso esperar algo, né, eu procurar um gatilho para poder dar o diagnóstico. Às vezes as pessoas, eu escuto muito nas pessoas me dizendo, mas a minha vida tá boa. Eu digo, sim, a vida tá boa e a gente tem pressão alta, a gente tem diabetes, a gente tem enxaqueca, a vida tá boa e a gente tem doenças, né? Então, são doenças, a gente está falando de doenças biológicas, né? Que tem um fundamento biológico, então não precisa necessariamente ter acontecido algo. Doutora, mas eu queria lhe trazer um caso concreto, assim, uma pessoa que sofreu uma perda daquelas irreparáveis, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um filho, perdeu um irmão, e que, por pressão da família que vê aquele sofrimento naquele ser, ela vai ao psiquiatra. O psiquiatra começa a fazer um tratamento medicamentoso com aquela pessoa. Nós não corremos o risco daquela pessoa, por causa da atuação dos fármacos, ela não vivenciar aquela dor de uma forma que deveria e no futuro isso trazer problemas, ou isso não tem nada a ver e essa pessoa deve realmente imediatamente procurar ajuda e ser tratada por um psiquiatra ou por um psicólogo também, os dois, né? É uma pergunta bem interessante, assim. Na verdade, as medicações que a gente costuma usar, e claro, daí eu estou tentando generalizar, mas a gente sabe que a gente não pode generalizar, né? Não são medicações sedativas, por exemplo, que vão impedir a pessoa de estar naquele momento. Os antidepressivos, assim, falando de uma forma geral, não são medicações que geram
dependência, por exemplo, que às vezes os pacientes perguntam, eu vou ficar dependente? Não, não vai. Né? Então, não teria, assim, o fundamento de pensar que a medicação vai impedir a pessoa de viver aquela dor, né? Porque a medicação não tem esse poder. Até algumas pessoas, imagino que gostariam que tivesse o poder de simplesmente tirar. O que acontece é que, às vezes, as emoções, elas estão numa intensidade muito grande, e a medicação diminui um pouco isso. Isso pode acontecer, né? Mas, assim, não fazer um tratamento que está indicado, né? Porque a pessoa tem um transtorno e precisa, por medo de daqui a pouco, no momento de luto, um luto que acaba vindo junto com uma depressão, então eu não vou tratar porque eu não vou resolver isso. Não, na verdade, se eu não tratar, a chance de eu ficar com um transtorno crônico, de eu não ficar bem por mais tempo, ela é muito maior. Então, a gente, se tem uma indicação real, a gente tem que tratar, né? E, por exemplo, quadros de depressão leve, a gente consegue tratar só com psicoterapia, né? Nem precisaria da questão medicamentosa, se essa for a avaliação. Eu ia entrar nessa pergunta agora, né, em relação aos tratamentos disponíveis, né, tanto para depressão quanto para ansiedade, né. Existem, então, diferenças nesse sentido, né, existem casos em que há indicação só de psicoterapia, ou o tratamento medicamentoso ele acaba sendo indicado na maioria das vezes, então acho que essa, né, é uma pergunta importante. E uma outra pergunta, claro, né, imagino que exista, né, alguma variabilidade aí de acordo com cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter uma história clínica diferente, mas em média, assim, em termos de duração de tratamento, assim, tem como a gente passar alguma informação assim para as pessoas ou acaba sendo de fato muito variável? Perfeito. Então, assim, sim, tem diferenças, tá? Transtornos leves, sejam de ansiedade ou de depressão, a gente pode, sim, tratar apenas com psicoterapia. Psicoterapia e mudanças no estilo de vida, né? Vendo se a saúde geral está ok, se aquela pessoa está se alimentando bem, se aquela pessoa está dormindo bem, se está fazendo exercício físico, né? Então, medidas de qualidade de vida junto com psicoterapia, seja a técnica que for, seja a técnica de TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, para ansiedade, por exemplo, ou seja a técnica de psicoterapia de orientação analítica, enfim, a linha teórica que for. Em casos leves, a gente pode sim tratar apenas com terapia, né? Não necessariamente usar medicação, ou seja, então a gente não dá medicação para todo mundo, né? Existem critérios para isso, existem protocolos para isso. Tá? Isso é uma coisa importante, quando a gente pensa, eu vou no médico, é para receber medicação. Não, nem sempre, né? Nem sempre é necessário. Mudança de estilo de vida eu acho super importante, eu indico sempre, independente da situação, porque isso é para a vida, né? É qualidade de vida. Então, acho fundamental. E em relação à duração, sim, né? Como tu bem disseste, cada caso é individualizado, mas... Opa, estão me ouvindo? Tá, deu um probleminha. Mas cada caso é único, tá? Mas existe um protocolo. O que isso significa? Por exemplo, em casos de depressão, a gente tem uma tendência a fazer tratamentos mais longos. O que isso significa? Seria, por exemplo, assim, para um primeiro episódio, fazer um tratamento de pelo menos 1 ano a partir do momento em que a pessoa se sente bem. Não no momento que a pessoa precisa da medicação, a partir do momento que a pessoa responde ao tratamento. Por quê, gente? Porque quem tem um episódio tem uma chance maior de ter um segundo. Quem tem um segundo tem uma chance maior de ter o terceiro. E assim sucessivamente. Quanto mais episódios, maior é a minha chance de ter novos episódios. Tá? É uma doença que ela traz assim, essa chance de recorrência dos episódios. Então, quando eu faço um tratamento mais longo, eu diminuo essa chance de recorrência no futuro. Não significa que ela não existe, porque a gente não controla a vida, né? Mas a gente diminui essa chance. Então, existe uma tendência de, na depressão e na ansiedade, fazerem tratamentos mais longos. O que acontece é que, às vezes, as pessoas fazem tratamentos por muitos anos, sem uma reavaliação, sem avaliar essa necessidade de, daqui a pouco, reduzir, parar, mas como forma geral, assim, como protocolo, a tendência é tratamentos mais longos, para a gente diminuir essa chance de recorrência. Doutora, eu queria lhe perguntar, já que o professor Bruno lhe questionou sobre os medicamentos, eu queria lhe perguntar se de uma forma assim generalista nos podia explicar
quais são os principais fármacos utilizados para tratar a depressão e a ansiedade. E uma coisa que também gera muita curiosidade para mim é, eu sei que cada caso é um caso, mas qual é o procedimento do psiquiatra depois, naquele momento que começa a retirar a medicação, quando o paciente já apresenta progressos, como é que é feita essa redução da medicação até o paciente ter alta e, portanto, não precisar mais de nenhum fármaco? Essa redução ela é feita de uma forma gradual, né? A gente vai fazendo uma forma gradual e reavaliando o paciente, porque afinal, assim como quando a gente inicia gradualmente, na hora da retirada da mesma forma. Né? Em relação às medicações, a gente tem os antidepressivos como carro-chefe, tanto para ansiedade quanto para depressão, né? Os mais conhecidos, assim, os de maior uso, são os inibidores da recaptação da serotonina, né? Que são aqueles que a gente já ouviu falar, né? A fluoxetina, sertralina, estalopram. Essas são medicações que agem, então, no sistema nervoso central, no cérebro, lá onde tem esses neurotransmissores, e, digamos assim, falando de uma forma bem leiga, né, e tentando ser o mais didática possível, assim, é como se houvesse um desequilíbrio desses neurotransmissores e a medicação vai lá aos poucos para trazer de volta esse equilíbrio. Né? Seria isso que causaria os sintomas de ansiedade ou de depressão. Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda. Uma dúvida que eu tenho, doutora, é em relação a uma coisa que eu tenho vivenciado muito. Eu entrei na faculdade há pouco tempo e eu vejo que muitos, tanto vestibulandos quanto acadêmicos, usam bastante medicação. Eu queria saber se é porque realmente a nossa geração é um pouco mais ansiosa, se está tendo um maior número de diagnósticos, porque tem se estudado mais esse tipo de doença, ou se realmente é uma coisa de tipo, as pessoas compram sem receita, usam indevidamente medicamento, se tem algo nesse sentido. Sim. Tem uma coisa que é fundamental, que eu não falei ainda, mas que eu acho que faz toda a diferença, que o pico da ansiedade é no início da vida adulta. Né? O pico dos transtornos de ansiedade é no início da vida adulta, que é aquele momento que eu estou escolhendo minha profissão, que eu estou saindo de casa, que eu estou tomando grandes decisões na minha vida, vou ter um relacionamento, não vou fazer isso, não vou. Então, é um momento que a ansiedade atinge um pico, né? É o momento do pico dos transtornos de ansiedade. Para quem está estudando, existe sim, a gente sabe, né? Uso indevido de medicações, uso indevido de estimulantes, existe, né? Mas eu acredito que também seja um momento de maior ansiedade, né? É um momento que se está lidando com uma situação mais adversa, enfim, está precisando estudar, tem um concurso, isso por si só já é bastante ansiogênico, né? Já aumenta a ansiedade. Eu acho que essa geração também, como eu falei antes, está buscando mais auxílio, não está mais aceitando aquilo, não, é assim mesmo, né? Eles estão indo atrás. Então, eu acho que tudo isso faz diferença, assim. Em relação à prevalência, como eu disse, assim, agora nesse período de Covid, a gente viu mais pessoas buscando, porque a gente viveu uma situação inimaginável. Mas estudos de prevalência não mostram, assim, que a prevalência realmente tem aumentado tão significativamente. O que a gente tem visto é que depressão e ansiedade estão entre as 10 principais causas de perda de vida produtiva, vamos dizer assim, de falta ao trabalho, de redução de anos, mas é porque também a medicina está avançando. A gente também está controlando as outras doenças e mesmo assim nós seguimos ansiosos, nós seguimos nos deprimindo, tem muita... enfim, tem muitos padrões também a serem seguidos, quer dizer, é uma discussão que a gente poderia ficar horas, né, que ao mesmo tempo tem várias coisas que estão andando muito bem, por outro lado, as demandas também estão muito maiores, as exigências também estão muito maiores, e isso está se traduzindo na nossa vida. Né? Marina, a gente vê no ambiente escolar, dentro da universidade ou na educação básica também, um aumento muito grande dessa questão do déficit de atenção e do tratamento. A gente vê muitos alunos que tomam medicação e eu não sei se isso é porque é uma epidemia, existe mesmo esse déficit de atenção ou há uma hipermedicação, assim, não sei, gostaria que tu desse a tua avaliação, assim, sobre isso.
essa é uma pergunta bem difícil, porque, na verdade, não tem uma resposta, né? Os estimulantes, que são as medicações usadas para o TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são uma das medicações mais vendidas no mundo todo, né? Ao mesmo tempo, o TDAH é um transtorno que está se fazendo mais diagnóstico, que responde ao tratamento, e, ao mesmo tempo, é um dos transtornos que recebe mais medicamento e, ao mesmo tempo, é mais subdiagnosticado, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que quem tem um diagnóstico precisa de tratamento, porque é um tratamento que responde muito bem, que melhora muito a vida dessa pessoa, né? Seja na infância ou seja na idade adulta. Então, eu não tenho dúvida de que o tratamento, quando indicado, ele deve ser realizado. Mas eu acho que existe um uso abusivo da medicação de outras formas, seja para fins de estudo, que é o que a gente chama de doping cognitivo, né? Seja para fins recreacionais, que a gente sabe que existe também. E, ao mesmo tempo, às vezes, as pessoas que realmente precisam acabam não recebendo diagnóstico, não recebendo tratamento. Mas na infância, especialmente, eu acho que tem acontecido um maior número de diagnóstico, porque também as pessoas estão mais atentas. Que nem o que se fala do autismo, assim, né? Que se fala, poxa, epidemia do autismo, o que está acontecendo? Eu não sei, né? Queria saber também. Mas eu acho que todos os profissionais, seja das mais diferentes áreas, seja de saúde, de educação, os familiares, os pais, estão mais atentos também a diagnóstico. A gente está diagnosticando casos mais leves, que talvez antes passassem batido. E eu acho que para o TDAH também acontece um pouco isso. Doutora, eu tenho uma curiosidade e vou lhe fazer uma pergunta. A curiosidade é saber se uma mãe pode notar que o seu bebê, se ele é depressivo ou ansioso. É uma curiosidade que eu tenho. E desviando um pouquinho o foco da pessoa que está depressiva ou ansiosa e está, portanto, a receber tratamento, eu queria falar um pouquinho da pessoa que convive com essa pessoa, porque às vezes uma pessoa depressiva não é fácil lidar, o marido, ou se for a mãe, o filho, e eu queria que a doutora nos dissesse assim, qual deve ser a atuação dessa pessoa que acompanha a pessoa que está sofrendo dessa doença, seja ansiedade ou depressão. Sim, sim. Em relação aos bebês, tá? Eu sou psiquiatra de adulto, eu não faço psiquiatria da infância, mas a gente não pode dizer que um bebê é depressivo ou ansioso. O que a mãe percebe, e a gente esperaria e gostaria que isso acontecesse, é que daqui a pouco aquele bebê chora um pouco mais, precisa de uma rotina um pouco mais regrada, senão ele se desorganiza um pouquinho mais. São características de temperamento. Claro que bebê pequenininho, a gente não tem como avaliar isso, né? Porque eles estão em crescimento, assim, é um momento da vida que se cresce muito rapidamente em todos os sentidos, inclusive de maturação cerebral, né? Porque a nossa maturação cerebral, ela continua, né, gente, até os 20 e poucos, 26 anos, por aí. Então, um bebê é uma fase de maturação cerebral muito rápida, então é muito difícil ver isso. Mas com a criança maior, a gente pode perceber que a criança tem uma tendência a ser mais extrovertida, tem uma tendência a ser mais introvertida. De repente, daí eu posso auxiliar, né, essa criança com as características e dificuldades dela, para ela, de repente, ter uma vida melhor para ela, mas não que eu vá fazer um diagnóstico nesse momento, assim. Mas existe depressão na infância, né, gente? Isso existe. Que daí seriam aqueles sintomas sustentados, com prejuízo e tudo mais. Mas estou falando, assim, de mãe, né, perceber que foi tudo certo, assim, uma criança menorzinha, são características que eu percebo de personalidade, que eu posso tentar auxiliar, dependendo, se for o caso. E a tua segunda pergunta foi o que mesmo? Da pessoa que acompanha a pessoa que está depressiva. Perfeito. Isso é uma questão muito importante, sabe? Porque ter alguém que está adoecido, né? E que daqui a pouco acontece muito, assim, né? Estar adoecido e não buscar tratamento, não aceitar tratamento, isso pode adoecer a família. A gente acompanhar alguém que a gente gosta, que está doente, que daqui a pouco não está fazendo tratamento, pode ser difícil. Nessas situações, o que eu acho que pode ajudar? De repente, buscar uma avaliação, né? Ter o seu momento de terapia, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, para poder falar sobre isso. Se é um familiar que está em tratamento, eu gosto muito de quando o paciente topa e a família topa, da família participar do tratamento. Acho que a família tem que participar do tratamento. Daqui a pouco ir nas consultas, claro, combinadas antes, em comum acordo com todo mundo, né?
mas ir nas consultas, conversar sobre como estão as coisas, sobre medicação, sobre o que fazer em momentos de crise. Eu acho que um tratamento, independente da patologia que for, quando é feito em família, a chance de resultados positivos é muito maior, né? Agora, se o familiar está com dificuldade de lidar com essa pessoa, daqui a pouco eu procuraria uma avaliação, né? Ter um momento para poder conversar, para poder avaliar as coisas. Eu acho que cai bem também. Aprender a lidar com o paciente, com o familiar, com doença é difícil, né? Às vezes precisa mesmo de conversar com alguém para saber qual é o melhor jeito de lidar com aquilo, né? Eu queria associar a essa pergunta um assunto que eu acho muito difícil de falar, muito difícil de abordar, que é a questão do risco de suicídio, que é uma coisa que... O que a gente faz? Sabe, assim, como é que a gente detecta que há um risco e o que a gente deve fazer? Porque a gente fica com medo de agir de mais ou de menos, né? Assim, de atrapalhar o andamento daquela pessoa. E qual seria, assim, a melhor maneira de se comportar? Porque eu acho que isso é importante para todo mundo que cerca essa pessoa, né? Saber como que eu devo agir. Isso, a gente está falando de um risco grande, de uma situação que é grave, que seria o pior desfecho, seria a pior coisa que poderia acontecer, né, para aquela pessoa, para aquela família. Então, eu acho que nesse caso, se preocupar demais não é demais, né? E às vezes a gente tem aquela ideia de, eu não posso perguntar, eu não posso falar sobre isso, que eu posso dar ideias. E na verdade não, né, gente? A gente tem que perguntar. Se eu percebo que algum colega, que algum familiar, que algum amigo, que algum namorado, que alguém do meu círculo não tá bem, eu não preciso chegar e dizer, né, tu tá pensando em morrer, tu quer fazer alguma coisa pra ti na tua vida? Não, mas eu posso dizer, olha, tô preocupada contigo, notei que tu não tá legal, tô aqui, posso ajudar de alguma forma, quer que eu te leve, né, te ajude a buscar alguém, te leve em algum lugar, para algum tipo de auxílio, para algum tipo de especialista. Se é um familiar meu que eu sei que está em acompanhamento, que não está bem, eu vou entrar em contato com essa pessoa que faz esse acompanhamento, né? Eu acho que a gente está falando, de novo, do pior desfecho. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar é válido. E assim a gente tem que perguntar, né? Aquilo que falam também, né? Cão que ladra não morde, então quem fala não faz. Não, quem fala faz. E de 10 suicídios, 9 poderiam ser evitáveis. Isso não significa que quem cometeu suicídio alguém falhou. Não. Mas significa que existem sinais. E que a gente pode, se a gente se dá conta, a gente pode e deve auxiliar. E se eu não me sinto à vontade, eu vejo que um colega meu está diferente, eu não sou tão próxima, de repente eu falo com outra pessoa que é próxima daquela pessoa, né? Se eu não me sinto à vontade, se eu não tenho intimidade para isso. Se eu vejo um aluno que de repente não está bem, eu vejo, né, com algum outro professor que seja mais próximo, algum colega, eu tento fazer algo, eu encaminho para um serviço de apoio ao estudante, enfim, alguma coisa assim. Mas eu tento fazer algo, né? A gente precisa falar sobre isso. Suicídio é uma coisa muito séria, acontece, né? E é uma dor muito grande. Então, acho que o que a gente pode, a gente deve sim fazer. E é um assunto difícil de falar, mas a gente tem que falar. Doutora Marina, ainda sobre o suicídio, a gente vivenciou alguns casos, né, de suicídio ali na própria universidade, assim, que a gente soube de relatos de alunos e tudo mais. O que seria a conduta ideal nesses casos? Porque a gente sabe que é um ambiente, como tu mesmo disse, né, o começo da vida adulta é o maior pico de ansiedade, depressão. Então, assim, é um ambiente onde tem vários casos. O ideal seria não falar muito sobre o caso, né, esperar um tempo, ou seria utilizar desse momento para conversar sobre e tentar evitar, de repente, novos casos? Não falar sobre, no sentido de não aconteceu, não dá. Né? Então, o ideal seria dizer, olha, pessoal, né? Enfim, vocês devem estar sabendo do que aconteceu, então a gente está aqui, a gente montou, de repente, um grupo de apoio para quem quiser falar, não significa que todos que estão aqui são obrigados a falar e querer participar, mas nós estamos aqui para quem quiser. Né? Eu acho que é aproveitar do momento, assim, para tentar prevenir que isso aconteça novamente.
falar sobre e se colocar à disposição. Eu acho que não falar não dá, porque aquela coisa todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, se mostrar à disposição, aberto, e de repente estimular políticas dentro da própria instituição, né? Daqui a pouco uma instituição que não tem um serviço de apoio ao aluno, de acompanhamento, de repente se criar algo, né? Marina, eu queria se tu pudesse dizer para nós, considerando mais saúde pública, assim, né? Digamos que alguém está escutando isso aqui e pensa, eu acho que o fulano precisa de ajuda. Onde ela vai? Que pontos, assim, tem disponíveis para que a pessoa possa buscar esse auxílio? Perfeito. Se a gente está falando de transtornos mais prevalentes, que são depressão e ansiedade, e como eu disse, transtornos mais leves, não precisam necessariamente de medicação, talvez na rede pública o ideal seria eu procurar o meu posto de saúde, né, a minha OBS. Por quê? Porque o médico clínico geral, ele tem total condição de me avaliar, de iniciar e fazer o meu tratamento se necessário, e se ele achar que precisa de indicação para o psiquiatra, eles indicam, né, encaminham para o psiquiatra, encaminham para serviços como CAPS, os serviços de referência em psiquiatria, eles conseguem dar esse segmento. Como eu disse antes, né, muitos pacientes que eu recebo são pacientes que já vinham iniciar o tratamento com outros médicos de outras especialidades, ou às vezes com clínico geral, né? Então, existe assim, o que eu não posso deixar de fazer é buscar ajuda. Eu devo buscar minha rede, porque existe todo um protocolo dentro das redes, né, sejam municipais, estaduais, enfim, ou protocolo nacional, de como encaminhar um paciente que precisa de ajuda. Então, eu vou lá, eu converso, e daí a pessoa que me atendeu, se ela achar necessário me encaminhar, ela vai poder me encaminhar para o serviço de referência, né, o serviço terciário daí. Doutora, nós já estamos bem no finalzinho, mas eu queria só lhe aproveitar para lhe perguntar o seguinte. Uma ferramenta que é gratuita é o exercício físico. Eu queria lhe perguntar se a doutora acha importante o exercício físico como instrumento para auxiliar uma pessoa depressiva ou ansiosa. Eu queria lhe perguntar essa questão, porque confesso que a segunda pergunta me perdi agora, me fugiu. Agora foi. Peço desculpa, talvez eu me lembre, mas foi. Mas eu queria lhe perguntar sobre o exercício. Me lembrei. Eu queria lhe perguntar se, principalmente na adolescência, se um adolescente que é depressivo, principalmente depressivo, se ele é mais propenso a buscar o uso de drogas ilícitas, como cocaína, maconha, heroína, enfim, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, falando sobre exercício físico, assim, na verdade eu vou começar pela outra e vou terminar falando de qualidade de vida, que eu acho que é uma boa forma, né? Então, se eu estou deprimido, se eu não estou bem, isso me deixa mais vulnerável daqui a pouco não tomar as melhores escolhas ou buscar formas de aliviar meu sofrimento que não são saudáveis, tipo o uso de drogas, né? Então, não significa que a pessoa deprimida vai necessariamente desenvolver uma dependência química ou que os dependentes químicos estavam antes deprimidos. Mas sim, se eu estou deprimido, isso me deixa mais vulnerável, sim, a fazer uso de substâncias químicas. Em relação ao exercício físico, sem dúvida, né? Isso já é cientificamente comprovado, replicado, é um tratamento adjuvante tanto para depressão quanto para ansiedade. Exercício físico, gente, melhora tudo. Seja saúde mental, seja saúde física, seja a nossa qualidade de vida, a nossa disposição, é muito importante. Por isso que eu falei antes, assim, exercício físico, uma boa noite de sono, uma alimentação equilibrada, são coisas simples se a gente for pensar, mas isso faz muita diferença no nosso dia a dia, assim. Então vale a pena, sim, pra gente manter a nossa saúde mental, né? E claro, tem outras coisas, tipo relacionamentos, eu não digo relacionamento apenas relacionamento afetivo entre casais, né? Eu digo relacionamentos, vínculos importantes, seja com família, seja com amigas, seja com amigos, né? Nós somos seres sociáveis, então é importante também a gente poder manter esses vínculos, ter atividades de lazer, tudo isso são coisas importantes, e quando a gente não tá bem, as primeiras coisas que a gente acaba cortando do nosso dia a dia são as atividades prazerosas, seja exercício, seja lazer, seja encontro com amigos, com amigas. Claro que a gente está vivendo um momento atípico, né? Então tem que se seguir os cuidados, né? Todo mundo sabe disso, mas eu não preciso estar aglomerando para ver os meus amigos, né? Tanto que a gente está aqui conversando todos nós,
dessa forma virtual. Então, eu poder estar perto das pessoas, mesmo que não fisicamente, se não for possível, isso também faz diferença, isso é muito importante. Não sei se tu já precisa sair, ou se a gente pode fazer mais uma pergunta. Pode fazer mais uma. Uma bem breve, assim, ó. Eu acho que, voltando ao início da nossa conversa, a questão de como é que a gente sabe que é uma doença, né? Uhum. A questão da origem biológica desses transtornos, desses distúrbios, para deixar bem claro, assim, para as pessoas que não é assim, coisa de louco, coisa, falta de apanhar quando era criança, enfim, coisa de sem soluções, coisa de sem vergonha, né, tá com preguiça, mas que há uma origem biológica, né, eu acho isso importante da gente reforçar. Claro. Os transtornos mentais, eles são multifatoriais. O que isso significa? Que tem vários fatores que levam ao seu aparecimento. Um deles é a questão genética hereditária, ou seja, familiares que têm um transtorno mental diagnosticado, você vai ter mais chance de ter. Isso significa que a minha mãe e meu pai têm alguma coisa, eu vou ter? Não, não é assim uma herança direta. Mas significa que você tem mais chance de ter por ter essa genética, por ter essa hereditariedade. É uma coisa. A outra coisa é uma predisposição individual. Daqui a pouco, características da minha personalidade, do meu temperamento, da minha forma de encarar as coisas. Isso vai me deixar mais vulnerável ou menos vulnerável. A questão do ambiente também, né? Passar por situações adversas, ter tido qualquer tipo de maus tratos, por exemplo, seja da ordem que forem, isso pode me deixar mais vulnerável. Eu estar num ambiente muito estressante, isso também pode me deixar mais vulnerável. Então, seria um conjunto, né? De uma questão genética, de uma questão individual, né? De temperamento, de personalidade do indivíduo, de forma de ver e encarar a vida, e também de uma questão ambiental. É isso aí, ótimo, acho que a gente conseguiu abordar vários assuntos assim em pouco tempo, né? E sim, já vai ficar assim meio um pré-convite da gente te chamar uma outra vez, porque esse tema ele é tão amplo, né? Mais adiante a gente pode voltar a falar, talvez poder aprofundar mais algum desses pontos que a gente teve que falar meio rápido, né? Mas com certeza foi super bom aqui, eu acho que o nosso público vai aproveitar bastante. Aí eu quero voltar a te agradecer, assim, a gente precisa muito desse apoio profissional, assim, para poder divulgar informação confiável para as pessoas, né, que esse é o nosso objetivo. Sim, porque é isso, né, nós temos informações em excesso, mas nem tudo que a gente encontra também é verdadeiro ou melhor, né. Eu também agradeço o convite de vocês, fico à disposição para um segundo momento, então, e muito bacana, gente, o trabalho de vocês, muito legal mesmo.